Boa noite! Um momento tão esperado que a gente estava aguardando para falar sobre um conteúdo assim muito útil na nossa vida, sobre a autoliderança da mulher, e a gente chamou uma expert, né? Que é a nossa Elis Marques, mentora de líderes. Primeiramente, quero agradecer por ela ter aceitado esse convite. A gente se conectou, não foi por acaso na vida, foi justamente ela me dando dicas sobre liderança, né? Então, eu estou num momento que o meu desenvolvimento ele está falando muito alto, né? Eu acredito que toda fase da mulher, a mulher tem uma fase que isso grita, né? E às vezes a gente fica sem saber para onde seguir, né? Então, sou Elizabeth Marinho, idealizadora aqui do projeto Grupo Equilibristas. Com muito carinho, nós estamos aumentando o nosso movimento cada dia mais, tá? A Elis faz parte. Obrigada a todas as convidadas que estão aqui prestando o tempo realmente para agregar algo na vida pessoal, porque a gente tem o hábito de desejar muito, mas a gente não tem o hábito de se esforçar para conquistar os nossos desejos. Então, quem está aqui já deu um passo à frente na conquista de uma evolução pessoal, tá? Então, estão de parabéns, todas nós, tá? Sejam muito bem-vindas, meninas. Aqui a gente vai deixar o canal aberto do chat para vocês tirarem dúvidas, tá? A Elis vai abrir aqui no momento da apresentação dela para deixar vocês à vontade também para darem dicas, para contribuírem, tá bom? E a Elis, eu quero que ela se apresente um pouquinho mais, conte um pouquinho aí da trajetória dela, que até eu estou curiosa para saber, tá? A gente fala do Rio, carioca, tá? Então, Elis, Mas sempre estou aí nessa área. eu tenho certeza, não, você é tão paulista quanto eu. Ah, a gente viaja Obrigada aí umas 2 vezes o ano. Pessoal, boa noite. eu vou te Primeiramente, muito obrigada, Beth. receber em novembro. Isso, exatamente. Muito obrigada pelo convite. Quando a gente faz o que a gente ama e a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente acaba ocupando o tempo mais do que o limite, né? Porque flui Nossa, com muita naturalidade. E foi dessa forma que eu engajei no mundo do empreendedorismo. Eu trabalhei 26 anos no mundo corporativo e em grandes empresas, pequenas, médias e grandes, indústria farmacêutica, indústria do petróleo, e eu sempre dei muita importância ao aprendizado. Mesmo que não fosse o meu cargo oficial dentro da empresa, eu passei por todos os ambientes dentro das corporações que eu pude, né, passar, porque tem empresas que não permitem. Um exemplo disso foi na indústria farmacêutica, eu comecei dobrando bula de medicamentos, depois abrindo cartuchos, aí fui para produção, estoque, recepção, escritório, faturamento, vendas. Então, isso é um aprendizado muito grande que a gente leva para a vida toda, né? Eu sempre tive muito anseio e desejo por aprender. E esse foi o diferencial na minha vida, porque eu sou filha de pais nordestinos e letrados. Então, quando eu tomei a paixão por leitura e por aprender, me fez escrever uma nova história para minha família, porque eu fui a primeira pessoa que fiz faculdade, a primeira pessoa que fiz uma pós, a primeira pessoa que ganhou mais, além de um salário mínimo. Então, é assim, uma jornada muito bonita, né? Sempre a nossa jornada é muito bonita. E nesse parabéns. processo eu conheci sobre a autoliderança, né? Sem saber, naturalmente, inconscientemente, eu vim galgando esses passos da autoliderança, que é me permitir chegar aonde eu quero por mérito próprio, não é? Meritocracia. E então eu trago isso com muito prazer, com muito amor, com muita paixão, porque eu acho que tudo que a gente precisa está dentro de nós, né? Só que a gente não sabe, às vezes está adormecido, então precisa alguém para falar para a gente e virar essa chave que vai realmente dar o direcionamento de onde a gente quer chegar, né? Então, essa é a Elisângela, sou casada, sou mãe de 2 meninas, fui mãe jovem, aos 19 e aos 39, então eu tenho uma filha de 25 e uma de 6 anos. São 2 momentos completamente diferentes e que desafiam a gente, né? Então, na nossa vida individual, é uma superação a cada dia, né? Mas o quanto a gente está aí disposto a pagar o preço para fazer e ter uma jornada diferente. E Não é à eu foco toa assim. que você está no grupo Equilibristas. Olha quantos pratinhos a senhorita gira.
Perfeito, Exatamente, né? Vamos tirar juntas. muitos pratinhos, né? Então, eu acredito também que tudo aquilo que a gente tem de retorno é aquilo que a gente emana, né? Eu acredito muito. A Flávia está entrando, seja bem-vinda, Flávia. A, Legal. a mãe potente também está aqui, eu acho que é a Mel, né? Mel, A que eu vi o nome Mel, dela. olá, Isso, já falei Mel. com o Diego e Eu com a Márcia, fortalecer o com a time. Paulinha também. Então, tudo que a gente emana é o que a gente recebe. E assim, a gente precisa estar muito atento ao que a gente tem como sempre. A gente precisa dar muita importância e entender o tipo de sentimento que a gente tem também. Porque se a gente não sabe denominar os sentimentos, as emoções, a gente entra em conflito com a gente em primeiro lugar. Então, quando a gente fala sobre a questão do conflito, não é só sobre o outro, é sobre a gente também. E aí linka com a autoliderança, porque eu também tenho a premissa de que nós somos líderes natos. Nós inspiramos pessoas, inspiramos os nossos pais, inspiramos os nossos filhos, só que a gente não tem um olhar para isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação ao nosso comportamento, não é? Como eu me comporto? É de uma forma que eu acho que é legal, ou eu me comporto porque alguém fez alguma coisa comigo e eu acho que eu tenho que fazer isso em troca, né? Devolver na mesma moeda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não se sentir aliciada a ter um tipo de comportamento que não nos agrada e que fere os nossos princípios, os nossos valores, as nossas crenças, né? Então, é autoliderança, né? Quem eu sou, como eu estou, em que eu posso melhorar e como eu posso ser melhor com aquilo que eu tenho hoje. Porque somente a gente tem a capacidade de tomar a decisão e ir em direção ao que a gente deseja. Ninguém pode impedir, desde que a gente permita, né? Então, se você não está chegando aonde você quer, porque você acredita que alguém esteja te impedindo, é por pura permissão sua, porque só você é capaz de dar um basta nisso, não é? E elevar e ir para o próximo nível e reajustar a rota, enfim. Só que a gente gosta também de ficar na zona de conforto, né? Mas a zona de conforto, ela não deixa a gente crescer, não é? E aí a gente acaba, quando eu entro no profundo da autoliderança, eu acabo até indo para um outro lado, porque a autoliderança ela é muito extensa, ela é muito profunda, né? E a gente precisa pegar na mão uns dos outros para que a gente não deixe ninguém para trás. Eu acredito muito que essa seja a nossa missão aqui. Quando eu me coloquei à disposição de sair do mundo corporativo depois de 26 anos de trabalho e ser empreendedora e entregar tudo aquilo que eu aprendi, eu me coloquei como canal de transformação na vida das pessoas. E isso, para mim, me traz realização. E um compromisso que eu tenho comigo mesmo é, de fato, não deixar ninguém para trás, né? E eu também não temo ensinar tudo que eu sei, porque eu não sei tudo. E eu aprendo com cada um de vocês aqui, aprendo com a Beth, ela fala, eu sempre estou aprendendo, mas eu aprendo um monte com ela, né? E me inspiro nela. Um dia, Beth, eu vou fazer as atividades que você faz, porque hoje eu não consigo ainda, mas que eu te admiro todos os dias, aquela mulher bela que encanta lá fazendo aquelas atividades, isso é algo que aguça dentro da gente à vontade, né? Mas uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: se você ainda não consegue fazer o que você quer, porque ainda não está doendo. E aquilo me feriu, porque no dia que doer, Doeu. a gente Aquilo vai doeu. fazer. No dia que doer, a gente vai fazer. E aí eu entrei em conflito. Eu falei assim, meu Deus, será que eu vou ter que esperar perder alguém para tomar essa atitude? Será que eu vou precisar ter uma doença para começar a fazer uma atividade física? Elis, você citou num ponto muito Né? legal. Eu acho que, claro, tem pessoas que têm mais facilidade de se colocar nesse estado preventivo, né? Eu trabalho com seguros, então seguros é prevenção. Eu me identifiquei Exatamente. com essa categoria de serviço, por quê? Porque combina com a minha forma de resolver as coisas. Por mais que eu não viva no futuro, eu preciso me prevenir para que algumas fatalidades não aconteçam. E se acontecer, eu ter a melhor desenvoltura, né? Porque estamos Sim, todos passíveis a risco. E eu sim, percebi também que isso é meio que uma metodologia já de comportamento que algumas pessoas têm facilidade, outras nem tanto, e outras precisam dar uma marteladinha,
né? Que é como você citou, que é a dor, precisa doer. E todo hábito incomoda, né? Toda coisa que você Muito. precisa fazer sempre perde o tesão. Eu lembro quando uma pessoa falou assim para mim, por que você não dá aula de academia, de treino? Eu falei assim, sabe por quê? Primeiro, porque eu já tenho minha profissão, que eu amo, né? Eu posso me desenvolver melhor nela. E segundo, eu não quero trabalhar com isso porque eu encontro muito prazer nessa atividade. Eu não quero me confrontar, porque eu sei que não é algo que você fazer por força maior, né? Por uma obrigação, talvez eu me sinta tão dedicada para fazer sempre. E aí caiu uma ficha para as outras atividades da vida. E aí eu ajudo, você falou uma coisa que é muito, nossa, vou até mudar minha comunicação para ajudar as pessoas com relação a isso. Não precisa chegar a doer. Tentar ajudar essas pessoas a ser preventiva antes que machuque. Né? Sim. E aí sim, né, instigar a dor, mostrar que se manter nessa linha de comportamento ou de jornada, lá na frente vai custar muito, não vai custar, não estou nem citando dinheiro, vai custar uma saúde, vai custar uma saúde mental, vai custar uma estrutura familiar, né? A tua autoestima. Então, a gente tem muito a perder a partir do momento que a gente deixar passar algumas coisas por cima, né? Tapar a visão, sol com a peneira. Então, eu acho que as suas dicas nesse sentido realmente vão mexer com a gente. Eu tenho uma certa facilidade, mas para alguns hábitos nem tanto. A academia é facilitado, tá? Mas eu quero aplicar suas dicas para outras questões que eu também tenho uma dificuldade de alcançar. Sim. Deixa eu ver aqui, alguém falou, as meninas dando boa noite. E aí, gente, agora, dessa introdução toda ainda não é o tema, né? Mas é porque quando a gente fala sobre conflitos, a gente fala sobre liderança, a gente fala sobre autoliderança, e isso está incluído não só na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional também, né? São dois campos completamente diferentes, mas são sobre pessoas, né? E quando a gente fala sobre pessoas, a gente tem que falar sobre comportamento, a gente tem que falar sobre autorresponsabilidade, sobre a decisão, a tomada de decisão. Então, vou compartilhar aqui com vocês o meu... Deixa eu abrir aqui o meu material para poder compartilhar, porque senão eu vou ultrapassar o tempo e eu vou levar um puxão de orelha, Não, a porque, como eu gente disse, eu sou ama, né? apaixonada pelo As que eu faço. meninas talvez, ai, não quero assistir mais porque é Tá. temporada, não é bem assim. Deixa Nessa eu ver os introdução, gols. pelo menos eu tenho mais meia hora aí, né? Porque, né? Tem sim, Deixa eu fica colocar tranquila, vamos aqui. lá. Nessa questão da autoliderança na gestão de conflitos, é para que a gente também tenha um olhar para a gente, né? Antes mesmo da gente tomar alguma decisão diante do conflito, a gente precisa entender que, para gerar o conflito, existem pessoas, e existem pessoas com diversas perspectivas de vida. Então, é necessário que a gente tire o nosso óculos e coloque o óculos da outra pessoa para entender o porquê ela está agindo dessa forma. Existe um estudioso, eu esqueci o nome dele agora, que ele fala que toda reação tem um porquê da pessoa estar tendo essa reação. Até quando a gente leva um tapa na cara, não sei se alguém já levou, né? Aquela pessoa ela está querendo dizer alguma coisa e a gente precisa entender isso, né? A primeira sensação que a gente tem é devolver o tapa, né? Mas não é produtivo. É mais produtivo a gente entender por que ela quis dar o tapa e tentar resolver a causa, focar na causa, não é? E assim um líder de equipe ou a gente na autoliderança na nossa vida, na nossa família, com o esposo, com a esposa, com o filho, porque e logo na questão da reação e não buscar entender o porquê e ir direto na causa, né? Aqui essa frase de Charlie Chaplin, ele fala, né? Não devemos ter medo dos confrontos. Por quê? Porque muitos de nós fugimos dos confrontos, né? E aqui ele fala que até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Então,
eu posso dizer com certeza que para que exista o bom, existiu essa coisa desconfortável, essa sensação desconfortável de fazer algo melhor. Porque se não houvesse o desconforto, se não houvesse o conflito, a gente viveria no paz e amor. Não existe paz e amor desde a eternidade, não existe. Né? Então, o que a gente tem que fazer é se conhecer para aprender a lidar com todas essas situações. Tá? Para isso, em qual momento da nossa vida? Eu sempre trago esse slide, porque às vezes a gente vive cheio de angústia por algo que a gente não conseguiu resolver no passado. E essa angústia, ela nos prejudica a viver aquilo que a gente tem como permissão para viver hoje. Né? Aquilo que a gente estar no presente hoje. Então, tipo assim, se existe algo que te angustia, busca o porquê que isso te angustia. E será que esse peso que te angustia é teu ou você está carregando o peso de outra pessoa, não é? Para que você viva hoje, também não faz sentido você ficar preocupado com amanhã, com daqui a 1 minuto, 10 minutos, 1 hora. Por quê? Porque senão o tempo passa, né? Ele passa o tempo todo, ele não para. Quem tem que se adaptar ao tempo. Né? A gente não tem o controle sobre o tempo, a gente consegue fazer, no máximo, a gestão do tempo. Como que eu quero que seja o meu dia, como que eu quero que seja a minha vida, qual a minha prioridade no momento, porque as pessoas costumam falar, nós temos N prioridades, são muitas prioridades na minha vida, isso não existe. A prioridade por si só, ela é única, você tem uma prioridade a cada momento, entendeu? Não existem duas prioridades. Uma dessas duas coisas vai ser primeira na sua vida. E aí o que você tem que ter clareza é qual dessas urgentes na sua vida é tão prioridade a ponto de isso ter um efeito, né, cadeia, que pode te ajudar a resolver outras questões da sua vida. Né? Porque às vezes a gente foca em uma, que não resolve todas as outras, mas às vezes a gente pode focar em uma que pode resolver todas as outras, né? Então, quando eu falo para vocês que vocês precisam ter clareza, assim, isso tudo que eu falo para vocês, eu vivo. Eu busco viver, mesmo nos dias mais cobrados, por aquilo que a gente prega, por aquilo que a gente entrega. E eu já tive N provas disso, e eu temo muito as coisas que eu falo, porque realmente dói. Quando a gente fala aquilo que a gente não vive, dói muito, porque a gente é cobrado pelo que a gente fala, né? Eu temo demais. Né? E aí o que acontece? Quando eu vivo na ansiedade, eu desfoco do meu presente. Quando eu vivo de coisas do passado, eu desfoco do meu presente, e o meu presente deixa de ser presente. Ou ele passou a ser um passado num piscar de olhos, ou ele ainda não aconteceu. Então, o que eu estou vivendo hoje? Qual a clareza que eu tenho hoje de quem eu sou, de como eu faço, do que é prioridade para mim? Tá? Isso é muito importante para a nossa autoliderança e para que a gente, como líder da nossa própria vida, ou gestores de pessoas, ou líderes de equipes, eles possam entender qual o momento em que as outras pessoas estão vivendo, não é? Eu acho que tem alguém com... Tem uma Elisângela aqui, não é você não, né, Elis? Então, Não, vou é ativar o outra, é a minha vídeo. xará. Perfeito. É a Não, minha então xará. show. Eu fiquei com receio Tá de, né, bom? fechar e às vezes ser você com o celular, alguma Não, coisa do tipo. Então tá ótimo. uhum. Não tem problema não. Só vou aproveitar e É, fazer uma perguntinha. Todas estão conseguindo escrever no chat, meninas? Respondam sim para mim, por favor. Não sei se está bloqueado para algumas. A Paulinha me sinalizou aqui algum bloqueio. Quem pode ver as suas mensagens? Sim, Flávia, ok. Flávia, boa noite. Então tá tudo certo, gente. Então, Paula, acho que é só alguma questão sua aí mesmo, tá tá? tudo certo? Tudo certinho, Elis. Tudo Manda certo. bala, que eu já entendi que a gente tem que ter clareza Uhum. no que a gente deseja, né? Nos nossos objetivos. Clareza no que a gente deseja e no momento em que a gente está hoje, não é? Porque... Deixa eu ver se eu consigo... Entendi. Para Para saber qual vocês verem o dessa forma. time também que a gente está das nossas conquistas, né? Próximos, o quanto a gente avançou, né? O quanto a gente ainda deseja. Exatamente. Você quer, se você precisa reajustar a rota,
entendeu? Todas essas questões é muito importante para que a gente também entenda o momento do outro, que é quando a gente não entende o momento do outro que a gente, desculpa, gera o conflito, não é? Quando a gente coloca o que a gente entende como verdade e quer que as pessoas aceitem essa verdade, né? E quando a gente não entende, é exatamente isso aqui. E eu acho que deixa eu só colocar aqui o outro slide que estava aqui. Esse daqui que está no modo apresentação. E você falou uma coisa que faz todo sentido mesmo, porque às vezes a gente até entende onde nós estamos, mas a gente esquece de ver o outro. E aí essa falta de sincronia, né, acaba trazendo um pouco de, eu não vou nem dizer incerteza, né, mas realmente você perde um pouco. Confusão. Exato, conflito, isso mesmo. Faz todo sentido. Confusão. Conflito. Tudo legal. Você está com aquele passado, presente e futuro, vendo? Sim, estamos. Ah, tá bom, é o clareza, né? Porque deu uma travadinha para mim. Deu. Aí, quando a gente não tem clareza de onde a gente está, de quem a gente é assim que a gente vê as outras pessoas e bombardeia as outras pessoas, e é quando gera significativamente os conflitos. Por quê? Porque a gente não se entende e a gente acaba não tendo conhecimento e clareza do momento e de quem são as outras pessoas. Eu vou abrir um parênteses para poder falar, né, que quando a gente trabalha a autoliderança, a gente desenvolve o autoconhecimento. Quem eu sou? Quais são as minhas crenças? Quais são os meus valores? O que eu ouvi durante a minha vida toda que eu acreditei que é verdade, eu carrego isso, não é? Por quê? Porque tem uma frase também de um outro estudioso que ele fala assim: uma das maiores dores da vida é a gente viver o script da vida de outra pessoa, é a gente querer ser quem a gente não nasceu para ser para agradar outra pessoa, não é? Então a gente se perde e fica no limbo, porque a gente não cresce, a gente não desenvolve, levando em consideração que todos nós temos uma essência, somos únicos, somos indivíduos únicos, e que temos a liderança nata, desenvolvida ou não, a gente não tem um caminho solitário. Eu vou de encontro ao contrário do que as pessoas falam, a liderança é um caminho solitário. A liderança não é um caminho solitário quando você tem clareza de tudo isso, porque você tem um caminho solitário quando você se permite que as achem sobre você se tornem verdade sobre a sua vida. Mas quando você tem essa clareza, não é um caminho solitário, porque a gente não precisa, e aí seria, algumas pessoas poderiam achar que seria até egoísta, mas não, a gente não precisa de ninguém para se sentir Na verdade, a gente não precisa da nossa espiritualidade. Perfeito, Elisa. A gente não precisa de provas externas, né? É engraçado, o que você está falando realmente faz tanto sentido, porque é como se você evoluísse em si mesmo, né? Você se conhecesse, exatamente. Você se experienciasse, você se permitisse, e a partir do momento que você dá esse espaço para você se crescer em si mesmo, se permitir se autoconhecer, naturalmente a gente aceita melhor todos aqui fora. Por quê? Porque nós estamos centrados na gente. Agora, quando a gente está perdido, a gente olha para o outro e não se encontra, a gente realmente não consegue nem ver o outro. Porque a gente está transparecendo para o nosso exterior exatamente o que estamos passando no nosso interior. É um reflexo. Exatamente. Né? Por isso que diz, né? Cuide do teu jardim e naturalmente as flores, né? As borboletas virão visitar as flores. Por quê? Porque naturalmente quando você cuida de si em autoconhecimento, autodesenvolvimento, a gente realmente consegue aceitar e enxergar melhor o outro. Olha... Mas a gente vai chegar lá, porque você vai me perguntar, Elis, mas o que tem a ver isso na empresa? A gente vai chegar lá ainda, tá? Quando eu falo sobre a autoliderança, eu estou falando pagar o preço por aquilo que você diz que você quer, não é?
que é a autodeterminação, o teu foco, o quanto você tem de foco em conseguir alcançar aquele teu objetivo, né? Autoaprendizado, o quanto você aprende com as adversidades que você vivencia, ou você é daquelas pessoas que você passou uma adversidade, você deixa de lado, ou você reajusta a rota com aqueles caquinhos, junto os caquinhos, né, que é a antifragilidade, né? Resiliência é você continuar sempre fazendo para poder chegar. A antifragilidade é juntar os caquinhos e fazer diferente, melhor. Com o que eu aprendo? O que eu aprendi com esses cacos quebrados hoje? Que eu devo fazer isso, ou que eu devo melhorar aquilo, que eu não devo fazer mais isso, né? Trazer para si a autorresponsabilidade, que foi o que eu falei, a tomada de decisão. A gente só tem 2 caminhos na vida: escolher, que é tomar decisão, e não escolher, que é permitir que os outros decidam pela gente aquilo que a gente deveria escolher, entendeu? Então, quando você decide, você está disposto a sofrer a consequência para você chegar onde você quer. E quando você não decide, você permite que o teu futuro esteja entregue na mão de outras pessoas. E aí você pode sofrer por esse futuro que as pessoas escolhem por falta da sua tomada de decisão, e aí você entra num campo de vítima. Ah, fulano fez isso comigo. Ah, eu não consegui um cargo dentro da empresa porque meu chefe não deixou. Ah, não sei o quê. Tudo bem. O teu chefe ele pode ser até um empecilho, mas o quanto você vem se preparando dentro da empresa para que o diretor, o dono da empresa, ele veja que realmente você merece ter o cargo que você almeja, né? É sobre você, não é sobre o teu chefe, entendeu? E se não for ali o lugar que você tem para crescer, vai galgar o outro lugar, mas não entra no campo de vítima. Cadê a tua tomada de decisão, a tua autorresponsabilidade? Às vezes ali não é o teu campo de realização. E aí a gente fala sobre autorrealização. Será que você é realizado com aquilo que você faz? Ou você vive uma vida de um script de outra pessoa que ela escreveu para você viver porque ela foi infeliz e ela acha que é você que tem que cumprir esse processo? Entendeu? É duro, Como diz mas é você, verdade. dói. Chilepe, Dói, chilepe. tá doendo, mas é uma dor que faz É mudar para melhor. Essas dores a uma gente dor que gosta. liberta, É uma dor que liberta, né? Uma dor que exatamente. liberta. Isso. E aí, eu posso falar um pouco para vocês sobre quando eu falo que a gente vem da unicidade, né, dos valores e das crenças, que são aquelas pessoas que gostam de resultado, elas querem fazer acontecer, elas não são focadas em planejamento, né? Existem pessoas que são mais influentes, comunicativas, que gostam de estar no meio das pessoas, que gostam de palestras, que gostam de incentivar as outras pessoas, né? E O que aí será, existem né? aquelas pessoas que são mais estáveis, planejadoras, aquelas pessoas que para fazer uma viagem ela tem que planejar o roteiro. Ela não sai de casa sem o roteiro planejado, né? E os analíticos que elas precisam ter quase 100% de certeza, que não existe o 100% de certeza, mas elas precisam ter o máximo de certeza de acordo com as informações que elas têm, que na viagem, por exemplo, vai ter sol nos dias tais, então vou levar essa roupa XYZ para usar, nesse dia de frio eu vou usar, entendeu? Então, além da personalidade, além dos valores, das crenças, da tua jornada, da tua história, existem os perfis, como você se comporta, não é? Por exemplo, dentro de uma empresa, a gente não pode pegar uma pessoa que é muito influente e colocar para trabalhar no financeiro, porque essa pessoa ela vai ficar batendo papo o dia inteiro e essa pessoa ela vai passar pagamento. Ela vai deixar vencer boletos, ou ela vai pagar demais, ou ela vai pagar de menos. Em contrapartida, a gente não pode pegar uma pessoa extremamente analítica e colocar no comercial da empresa, porque ela não vai vender. Ela precisa ser influente, ela precisa ser comunicativa, né? O dominante, aquele que gosta muito de realizar, de fazer, ele precisa ter aí alguém que caminhe junto com ele, ajudando ele no planejamento, trazendo análise dos resultados que ele tem, porque ele só quer saber de fazer. Ele o dominante é aquele assim, meta dada, meta cumprida. Vamos lá e eu não quero saber o que vai vir pela frente, porque eu vou fazer acontecer, né? E por muitas vezes, quando ele está
muito crítico, ele acaba atropelando aí um montão de pessoas, mas às vezes não é por maldade, é porque ele precisa entregar o resultado. Meta dada é meta cumprida, né? Então a gente tem que contrabalancear aí todos esses perfis. E isso tudo é comportamento humano. O líder também, nós, né, nos adaptamos ao ambiente em que a gente vive. Então, se eu estou num ambiente mais calmo, por mais que eu seja muito agitado, ou eu vou pedir para sair, ou eu vou transitar um pouco. Eu vou me tornar uma pessoa mais calma. Em contrapartida, uma pessoa que é muito analítica, estando no ambiente agitado, ela não vai render o suficiente para poder entregar o resultado que aquela empresa precisa, né? E isso é para a vida. E a nossa vida é praticamente uma empresa, que a gente precisa trabalhar com isso. Diante de todas essas informações, crença, jornada, valores, perfis comportamentais, como o líder se comporta diante do ambiente em que ele vive, quais são os seus pontos fortes, né? A gente consegue fazer uma comunicação mais assertiva com essas pessoas e aí sim trazer os resultados que a gente deseja sem ter conflitos. Apesar de todos os dias existirem conflitos e eles são necessários para o nosso crescimento. Agora, o que a gente tem que aprender é como lidamos com cada conflito e adversidade que aparece na nossa vida, não é? Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês algumas causas de conflitos mais existentes que tem, que é o preconceito, não é? Não vou entrar profundo em cada um desses aqui, mas são alguns pontos que vale a pena trazer para vocês. A intolerância, né? Do tipo, eu não gosto de escutar aquela pessoa, o desejo pelo poder, né? A falta de empatia, não tirar o meu óculos e colocar o óculos daquela pessoa para entender realmente o que está acontecendo com ela. Interesse próprio, tá? A gente precisa tomar muito cuidado. E o líder, ele precisa lidar com isso todo dia. E não tem problema você ter um interesse próprio, desde que o teu interesse não quebre os teus valores. Regras, elas podem até ser quebradas, e você vai sofrer a consequência de quebrar regras, mas valores, eles não podem ser quebrados, porque se ferir um valor, fere a tua identidade, não é? A comunicação falha, não ter uma comunicação assertiva. Para cada perfil desse que eu falei para vocês, existe uma forma de comunicar, existe uma linguagem de aprendizado. Essa pessoa ela entende e aprende através da leitura, ou através de música, ou através de desenhos, e isso também precisa ser entendido. Gente, dentro da nossa própria casa é assim. A gente tem um filho que tem um comportamento, e o outro filho tem um comportamento completamente averso ao primeiro, não é? A falta de compromisso, que é a falta de autorresponsabilidade consigo mesmo, cuidado de vocês ficarem achando que sempre tudo na vida de vocês têm que fazer pelos outros primeiro. Façam com vocês. Os outros é consequência do comportamento que você tem, do compromisso que você tem com você. E um outro tema que eleva muito a essa questão do conflito é a necessidade não atendida. Por quê? Porque também tem muitas pessoas que acham que tudo que elas querem precisa ser feito. E não é bem assim, tá? Aí, eu quero abrir aqui um espaço, porque eu gostaria, até você, Beth, ou uma das meninas que estão aqui, se vocês falassem se vocês já passaram algum momento de conflito, gostariam de dividir, não precisa citar nomes, e como vocês lidaram com essa sensação do conflito, como vocês se sentiram. Vamos ver aqui se tem alguma das meninas que querem falar. Eu, claro, sempre quero falar, né? Então, você está falando, meu cérebro já está... Meninas, vocês já passaram por algum conflito que vocês querem compartilhar com a gente? Para a gente juntar com os nossos conflitos também e elaborar. Todo mundo tem conflito, ninguém aqui tem a verdade absoluta. Elise, enquanto as meninas se Marcinha, já estou chamando a Marcinha até de Marcinha. E ela, ó, meninas, já levantem a mãozinha aqui, tá? Para vocês compartilharem o conflito de vocês. Enquanto isso, Elise, você falou uma coisa da gente se achar o autocentro, né? E aí veio na hora uma frase de o universo girar em torno do nosso próprio umbigo. Eu tive essa fase de achar que todos tinham que fazer tudo para mim, todos tinham que ser legais,
E qualquer pessoa que me contrariasse deixava de ser meu amigo. Uma Uau. infantilidade nata, né, que eu carreguei durante um bom tempo por falta de conhecimento. Eu não tenho nenhum problema em assumir isso, Não. né? E conforme eu fui aprendendo, eu fui entendendo que não é bem assim. E esse foi um dos aprendizados mais ricos na minha vida. Porque, claro, quando você passa pelo problema, você consegue compreender melhor os outros. E eu tenho a seguinte teoria, até que me prove o contrário, eu vou dar o meu voto de confiança. Então, quando eu vejo que a pessoa teve uma reação do mesmo tipo, e isso acabou implicando, né, algo comigo, eu lembro de mim quando eu achava que eu era o centro do universo e que esquecia da existência do outro, que ele também tinha as necessidades dele, que ele também tinha o universo dele e que nós estávamos ali para agregar um ao outro. Né? Você é filha única? Não, eu tenho uma irmã. Mas era queridinha do papai? Então, olha que doideira, não. Isso foi um Não. pensamento que eu desenvolvi na adolescência. Na verdade, minha irmã sempre foi a predileta, né? No sentido, na verdade, eu aprendi um termo novo, que é o mais correto. Eu era menos apreciada, apreciada, e isso minha irmã era mais, porque ela era caçulinha, né? E tudo bem, precisava de mais cuidado mesmo. Até aí foi bom porque eu aprendi a me virar muito bem sozinha. Né? Minha mãe dava uma ordem, eu já tinha que me alinhar. Mas na adolescência, por falta realmente, acho que de uma educação mais centralizada, eu cresci e falei, legal, estou vivendo no mundo, conheci como tudo funciona, né? E aí como é que as pessoas são? E achava que tudo tinha que acontecer no passe de mágica. E doeu algumas vezes, doeu bastante. Quando as pessoas não faziam o que eu queria, quando eu não conseguia tudo o que eu desejava. E aí o que eu fiz? Trouxe para mim a autorresponsabilidade. E aí comecei a entender o que eu fiz que gerou na pessoa aquele comportamento. O que eu não fiz que eu não consegui realizar aquilo que eu desejava. E de tanto eu praticar o exercício, eu trouxe para o meu estilo de vida esse exercício, porque hoje eu considero um exercício. Todo desafio que acontece, todo conflito que acontece, claro que eu tento entender o conflito primeiramente para resolver, mas depois eu trago o problema para mim. Eu falo, o que eu poderia fazer diferente para evitar esse tipo de conflito no futuro. E aí eu percebi que começou a dar mais certo, porque eu comecei a vacilar Gente. menos. Uhum. Mas aí também tem que. Aí vamos entrar no equilíbrio, equilibristas, né? Porque Sim! a gente não começar a carregar as bexigas cheias que não fazem parte da gente, que são das outras pessoas, e a gente ficar se limitando não é a palavra certa, mas se colocando, julgando como culpada de todas as coisas, sabe? Tem que ter esse equilíbrio aí também. E a E uma coisa também, autorresponsabilizar abrindo aqui demais um também, nem parênteses que tanto, você né? falou. Isso, isso. Nesse momento você faz muito bem isso, esse equilíbrio, e de forma que você ajuda a outra pessoa também a entender que ela também faz parte desse processo, né? Você falou uma coisa sobre filho, né? Que foi até uma tia minha que me alertou. Ela falou assim: nós pais, e você não vai errar, porque eu vou te falar agora, nós pais, você tem um filho só, né? Sim, um filho só. Então, nós pais somos tendenciosos, quando temos o segundo filho, a gente focar no segundo filho, porque ele é pequeno, e o outro já. O que aconteceu com você? Seus pais focaram na sua irmã e, não, você já está criada, você já sabe, você já tem maturidade, você não sei o quê. Só que os filhos mais velhos, eles têm quanto os mais novos, só que de forma diferente. E nem os nossos pais foram treinados ou educados para isso. Tipo, filho mais velho já sabe se virar, vamos focar no novo. Cresceu, pode se virar, vamos focar no novo. E aí, muitos filhos, nesse período, acabam perdendo a identidade deles. Porque, tipo assim, eles sentem falta do pai. Principalmente quando é escadinha, não que cresce todo mundo junto, aí a criação é junta. Mas quando os filhos eles têm uma distância muito grande entre o outro, até de 3, 4, 5 anos, a gente acaba jogando a responsabilidade de pai e mãe no filho mais velho. Toma conta do teu irmão. Dá para o teu irmão. Não diz não para o teu irmão porque ele é mais novo. E a gente acaba minando
o Cuida filho do mais teu velho. irmão, né? Então a gente vai desenvolvendo uma responsabilidade que é muito grande para o nosso momento de vida, né? A gente sai de cena, né, de uma forma assim, muito Exatamente. forte, né, e dolorosa, porque criança você não raciocina. Então, Uhum. os conflitos, para você ver, os conflitos já vêm desde os primórdios. Sim, já vem. Nossos pais não têm culpa e nós não temos culpa, mas quando a gente toma consciência, a gente vai ensinando aí a nova geração. O fato é que o conflito, na verdade, ele tem nuances, né? Quando a gente está diante de um conflito, tem aquela sensação da gente querer recusar o conflito, porque a gente não quer estar no conflito, né? A gente recusa um diálogo, uma inquietação, por quê? Porque a gente fica irritada, a gente não quer estar disso. Eu vou entrar no conflito, eu vou entrar na guerra, eu vou para a luta, eu não quero saber, sai da minha frente que eu vou fazer acontecer. E existe o assumido, que é realmente aquele que busca a solução. Existe o conflito, não importa quem fez errado. Tudo bem, você precisa saber para poder direcionar melhor a pessoa? Sim, você precisa. Mas o que adianta? Já está feito, já está errado. Então, o que a gente pode fazer diante desse problema? Né? Como que a gente pode resolver isso? E aí, quando a gente entra em conflito, aí já tem uma outra profundidade que em outro momento a gente pode falar e estudar também, mas o mais importante que eu gostaria de deixar para reflexão é que realmente cada conflito ele precisa ser identificado e observado qual é a causa, para que através dessa causa possa ser gerado alternativas, né, e assim consiga conduzir a melhor solução para a resolução para ambas as partes. Por quê? Porque nós estamos dentro de um grupo equilibristas. E aqui a gente não está falando que a gente tem que ficar a vida toda equilibrando o prato e não saindo do lugar, mas trazer essa nuance, né, de leveza do quanto é bom ter saúde, ter uma boa família, aprender a lidar com as adversidades, dar nomes às suas emoções. Hoje eu estou com raiva, hoje eu estou pé da vida, hoje eu estou chorosa. E por quê? Estou sentindo tudo isso. Administrar isso dentro da gente. Eu acho que esse é o foco da gente trazer o verdadeiro equilíbrio aí para a nossa autoliderança e para a gestão de conflitos, independente de onde ela esteja, né? Concordo plenamente, porque equilibrar as emoções também é algo muito desafiador, principalmente para a mulher, né? A Uhum. gente tem nosso momento realmente temperamental, nós temos nossos hormônios que interferem na Sim. nossa questão, tanto física quanto emocional, né? Nós temos fases da vida assim muito fortes, ter um filho, né? A representatividade de uma família, empreender no mercado. Então, para a gente tudo tem muito impacto, porque a gente é movida à emoção, né? Então, Cobrança. para a gente é mais É, forte. eu assisti uma entrevista de um videozinho, né, daqueles coreanos, né? Como que faz? BTS? Eu Boa. assisti um joguinho que eles fizeram e eles tinham que responder perguntas, tipo assim, quem era a atriz mais velha e a atriz mais nova, não é? E aí, quando eles viram que as mulheres brasileiras, elas eram empresária, escritora, cantora, tipo assim, que elas tinham várias profissões, eles ficaram assim, gente, eu tenho 25 anos e eu não dou conta do que eu faço. Essas mulheres, elas têm muitas profissões. Como que elas dormem? Como que elas não se preocupam? Eu fiquei estarrecida com o comportamento dele mediante isso. Porque a gente, ó, tá assim o tempo todo. E aí eu queria aproveitar essa pegada para te perguntar, como empresária, né? Aí, dona dessa empresa maravilhosa aí que se preocupa com o bem-estar, né, e com o futuro das pessoas, lidar com tantos funcionários, colaboradores, e em casa, como é isso? Fala um pouquinho para a gente. Boa, Elis, boa. Eu não vou dizer que é fácil, não é, porque tem dia que realmente a emoção toma conta, tá? Mas eu aprendi a fazer uma administração, tanto do meu Uau. jeito de ser versus tarefas. E bota a mão na massa mesmo, agenda, grau de importância,
quantas tarefas do dia, follow-up. Só para você ter noção, vou dar um exemplo. Quando o Bernardinho nasceu, eu tinha porque eu não parei de trabalhar, né? Então, o que eu Uau! fiz? Eu contratei Nossa. uma pessoa para me ajudar. Falei, olha, enquanto eu estou aqui trabalhando, você vai olhando ele para mim, tá? Me traz para amamentar. E como eu queria que ele tivesse os cuidados que eu, né, acreditava que era o melhor para ele, e para eu não ficar parando o meu trabalho, eu peguei uma lousa que eu tenho aqui numa parede da minha casa e escrevi o que tinha que fazer na rotina do bebê. E aí uma amiga minha veio aqui em casa e falou assim, não, não acredito, que até a babá tem um horário para fazer as coisas, tem as funções que ela tem que fazer e qual horário? Eu falava, mas olha que legal, eu não preciso ficar parando o dia inteiro para dizer o que ela tem que fazer. Tudo bem que talvez ela não siga a risca, porque são dois seres humanos. E Mas às ela vezes tem o uma perfil dela não é igual ao seu. Exato, mas ela tem uma referência, né? Sim, A hora de dar banho, o melhor período, o horário que ele vai comer, então como ela, a hora que ela tem que começar a preparar a papinha, e eu fico concentrada no meu trabalho sabendo que ela tem um processo a seguir, e ela entende o processo, eu fiz personalizado o jeito dela. E minha isso. amiga tirou onda, levou para as turmas das amigas, mas ao mesmo tempo eu vi isso muito como positivo, porque eu faço isso com tudo na minha vida. Claro que acordar 5 horas da manhã, de 7 dias da semana, eu consigo uns 5, né? Quando a semana ela é bem positiva. Ir para academia, em vez de ir 6, 7 vezes na semana, 4, 5 já é positivo. Então, claro que eu também não vou chorar quando eu não atinjo todas as metas, mas eu coloco metas para eu ter uma automotivação. Sim, E eu percebi que quando eu faço isso com todos os setores da minha vida, claro que eu não posso me engessar, isso não tem que me sim. imobilizar o comportamento, Uhum. eu consigo ter um desempenho melhor. Então, eu crio processos na empresa, eu crio processos de atendimento dos setores internos da empresa, eu crio o processo de horário para acordar, horário de ir para academia. Então, normalmente, eu estou fazendo sempre a mesma coisa na semana. Às vezes, você sabe, a Beth, nesse horário, ela está fazendo tal atividade, né? Então, ela vai de manhã para medita, é sempre nos mesmos períodos. Por quê? Porque eu não gasto muita energia com o cérebro. Eu acho que ele tem que ser Sim. focado ali em resultado, né? Os Uhum. imprevistos que vierem a acontecer, e isso deu muito certo, né? Uau. Então, eu tenho uma rotina bem disciplinada, sou muito automovida, né? Tenho uma Ah, automotivação muito resultados. forte, tá? Mas, claro, eu crio processos, né? Então, tem um final de semana que eu me desligo, falo, não, chega, esse final de semana eu vou ficar só de pijama, e fico feliz de pijama, sabe? Eu vejo o Uhum. sol da minha janela e falo, tá tudo bem, porque, né, é tão regradinho tanta coisa que eu me permito me dar ao luxo, né, de dar uma extravasada em algum Uhum. momento. Mas a rotina, eu acho que é muito importante. A Sim. disciplina é um fator determinante e criar tarefas, processos também para os nossos hábitos diários. Eu acho isso vale muito a pena para mim, dá muito certo. E eu acho que é com isso que eu consigo ter tanto desempenho. Então, eu consigo Uau. fazer minha academia, eu consigo cuidar do meu bebê, eu consigo cuidar da empresa, né? Eu consigo criar novos projetos para nós aqui, equilibristas, parcerias, né? Cuidar aqui desses nossos encontros especiais. Por quê? Porque eu criei processos. E a gente vai alinhando melhor esse processo no decorrer do tempo, né? Eu acho que é um Sim. grande passo. Quando você entende a forma de aprendizagem, né, de cada colaborador seu, em que você tem a oportunidade de deixar o vídeo, o manual, né, o áudio de como realiza as funções, você não precisa ficar ensinando, né? No caso, como você falou, né, da Paula, ela já chegou e já veio praticando, então é isso basicamente que tem que Exatamente. Isso é muito legal, porque agora eu estou trazendo, você vai afunilando fazer. melhor esses processos, né? Então, agora a gente está num processo de até montar script de atendimento, montar um Sim, manual de como fazer mapa de cada funções. atividade.
Porque é o que eu falo, hoje eu ensino uma pessoa, amanhã essa pessoa pode ensinar outra, e daqui a pouco a gente está Exatamente. ensinando um time. Tem Sim, que ser escalável, né? Então, a gente pratica isso muito já na empresa. Por quê? Porque eu trago meu estilo de vida para a empresa, né? Querendo ou não, tem ó, uma identidade nossa, mas porque eu conquistei isso, claro, e cada dia a gente conquista mais, porque a gente vai melhorando, dá as sim, escorregadas, percebe por que escorregou e vai estruturando, alinhando melhor isso com a maturidade, né? Obrigada, universo, exatamente. pela maturidade. Exatamente. Então, assim, os conflitos, eles fazem parte. Conflito tem com a gente mesmo, quando a gente acorda, a gente às vezes não acorda bem, tem com o outro, né? E como lidar com esses conflitos? É ouvindo, buscando, né, o equilíbrio e trazendo uma forma de solução para o problema, porque conflito nada mais é algo que vem depois de um problema que aconteceu, né? Ah, foi você. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como Ah, você é líder, é ah. gestora de líderes, eu quero saber o seguinte: quem manda na casa da Elis Marques? Ah, olha, quando eu não tinha esse autoconhecimento, eu mandava. Quando, depois do autoconhecimento, eu deixei ele mandar. Aí eu quis Sempre assim, ficar só no meu é sim. cantinho, né? Falar assim, para quê gastar tanta energia? Para quê? Vamos deixar ele é o homem, ele é não sei o quê e tal. E aí eu vi, Vou eu falei assim, mudar o não, deixa ele contexto da sentir na história. pele. Vou mudar o contexto da história. O sim aqui na minha casa é dele. O último sim é sempre dele. E você vive mais feliz com isso. Exatamente. Também que para algumas coisas, para a grande maioria, que eu considero que nesse momento eu não vou queimar meu cartucho, eu deixo dizer sim. Fica à vontade, vai, tá tudo Fica, certo. E a gente vive fica. melhor, a gente permite que o outro seja ele também, dá a oportunidade Exatamente. para o outro também, né, se sentir bem, se experienciar. Eu acho que é aí que entra a questão da liderança, né? Quando você consegue Uhum. tirar o melhor do outro, quando você permite que ele mostre Exatamente. o melhor dele. E essa Uhum. maestria aí a gente consegue com todas E essas foi dicas. difícil, porque eu era tão controladora que ele ficou mal acostumado, ele só passava o dinheiro para pagar as contas. Eu falei, não, a partir de hoje que eu saí do corporativo e que eu não vou ajudar tanto quanto eu ajudava em casa, eu não quero essa responsabilidade para mim. Perfeito. E Ela é ele sua, abraçou? Ele toma. abraçou de uma boa. Com muita dificuldade na base da força, mas hoje é ele quem faz, porque eu não vou ficar gastando neurônio com uma coisa que não me diz mais respeito. Perfeito! Entendeu? Ó, minha próxima conquista. É. Elis, que delícia. Ai, Nossa, assim, eu ficaria a noite inteira conversando com você, tá? Porque eu sei que o assunto é obrigada. profundo e é gostoso, né? Porque faz parte Hum, do nosso dia a dia, não é um bicho de sete cabeças. Muito pelo sim, contrário, é se permitir, né, falar sobre isso, né? É acolher mesmo que a gente precisa, é, vai passar por conflito, precisa entender esse conflito para a gente dar o próximo passo de resolver o conflito e se uhum. preparar para novos conflitos maiores, Exatamente. desafiadores, e isso é a vida, gente, está tudo bem. Que bom É. que a gente tem Não existe, Elis na nossa vida. não existe a forma certa ou errada, né? Existe o que faz sentido para cada um individualmente, de acordo com o momento em que a pessoa está vivendo. Não existe uma regra, uma receita de bolo para nada nessa vida. Nem Exato. para ter filho, né? Porque às vezes um nasce pela barriga, outro nasce lá de forma natural. Não existe. Exatamente, o ser humano é singular e único, graças a Deus. Exatamente. Elis, eu quero de novo você aqui, tá? Para a gente falar sobre Hum, outros tipos de gestão, tá? Para autoliderança, porque eu sei uhum, que, assim, é uma vertente infinita, tá muito. bom? Como prometido. Meninas, vocês têm dúvidas, meninas? Por favor, aí ajuda a gente, compartilha aqui com a Marcinha, gente. fez sentido, Mel fez sentido, Flavinha, fez sentido alguma coisa aqui para Boa! vocês? Se não fez também, tá tudo bem. A gente Abra um áudio, menina, fique à vontade, que agora diz como é que fala, o palco é de vocês. Dancem. são tímidas. São, ó, tá tudo com as câmeras desligadas, essas meninas. Deixaram aqui tudo pra gente, aqui o holofote.
Mas só para vocês estarem aqui, eu já entendi que é um passo importante que vocês estão dando na vida de vocês. E claro, né, e apoiando o nosso movimento aqui com esse propósito incrível, realmente a transformação. Então, vocês estão de nota 10. Vocês estão tão de nota 10 que a gente vai fazer um sorteio, né, Elis? Ah, vai sim! Eu trouxe um brinde especial para as meninas aqui presentes. Quero ouvir um oba, palmas! Olha lá, o sentido, estou apaixonada aqui, a Flávia. E refletindo o que eu vou mudar na minha vida profissional e pessoal. Olha. Isso aí. Flávia, você não pode não acreditar, mas há 3 anos atrás eu não conseguia nem abrir a boca. Eu não falava. Olha, muito hoje menos aparecia. Hoje, se não botar o esparadrapo, não para de falar. Tipo assim, destravei. Um tornado F8. Sabe por quê? Porque eu trabalhei numa multinacional americana de petróleo e gás e tinha um gringo que ele não queria falar português e eu era obrigada a falar inglês. Eu estava estudando na época e quando eu falei inglês na frente dele, ele riu de mim. Eu nunca mais consegui falar na frente de ninguém. Eu fazia todo o meu trabalho e entregava para alguém falar inglês com ele, porque eu não conseguia falar mais. Travei. Aí eu fui trabalhar o autoconhecimento, o porquê que ele riu de mim, me doeu. Se fazia sentido eu sentir essa dor dele rir de mim, quando na verdade ele estava no meu país e quem devia ter vergonha de não falar português era ele. É todo um trabalho, um processo. Tudo é um processo de evolução. Mas perfeito. Olha, esse momento de vida te transformou na mulher que você é hoje, agregando na nossa vida. Obrigada, viu, o americano, o gringo. Valeu por ter rido da minha amiga. Parabéns. Olha, você fez um favorzão para nós. Ai, eu também sou contadora de formação, Flávia. Olha que legal. Foi muito bom, meninas. Parabéns, a Márcia. Nossa, eu pego ranço, mas isso vai mudar. Eu sou contadora e controladora. Calma, Flavinha, para tudo Vai tem mudar. solução. Você não está nesse grupo, nesse movimento à toa. Tá bom? Vai ser uma autocura todas nós juntas. Isso eu aí. vou parar de papo, porque senão eu vou, né, pegar mais o tempo tem de sorteio. vocês. Eu vou fazer um sorteio agora, eu vou compartilhar a tela, tá, meninas, para vocês verem que aqui é tudo, como que eu falo, a gente... Ai, transparente, nós somos transparentes, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, então, a Márcia, que está presente, a Flávia, que está presente, a Mel ainda está presente? Mas eu vou colocar porque ela está aqui, né? A Mel. Deixa eu ver. Paula, o presente, nós vamos te dar outro presente, tá? A Mel tá sim. Sim. Ótimo, sem Tá, problema. não vou deixar você, porque senão as meninas vão falar que isso aqui é marmelada, entendeu? Né? E eu sou sortuda, não queria falar não, mas com sorteios. Uau! Conta esse segredo pra gente. Conta o Olha, segredo. não Gente, sei, mas eu sempre ganho sorteio, acho dinheiro na rua. Olha que beleza! Uau! Paula, fala para mim quem mais está aí. Soletra para mim. É a Márcia, a Flávia, a Mel e... Só um momentinho. Tinha uma Elisângela, né? Que eu não... mas não tá, não tá mais, tá né? mais. Tem que ficar até o final, gente. Tem que ficar até o final. Elisângela Marques, mãe potente, não. É potente, a Mel já está aqui. Flávia Queiroz e Márcia. Então, perfeito. Ó, 3 São as 3. Diminuiu aí, aumentou as chances de vocês, hein, gente? Então, deixa eu descer aqui nós. Perfeito. Tá, isso mesmo. Deixa eu ver que eu não quero suplente, que ele tem a mania de dar um suplente. Deixa eu ver. Iniciar. É isso, deixa eu só dar opções aqui, sem suplente, que é um brinde exclusivo. Confirmar, tá, meninas? Cruzem os dedinhos. Começar. 5, 4, 3, 2, tcharam! Márcia! Marcinha. Ê, mulher sortuda, né? Orou bem bonitinho para Deus hoje. Ganhou um brinde da Elis. Ela separou um livro, né, Elis? Fala mais sobre o seu presente, meu bem. Então, Márcia, esse livro foi escrito em 2018. Eu fui contatada para escrever essa transição da minha vida, né? Então, o capítulo do livro que eu fui coautora é Assumindo o Controle da Sua Vida.
Eu escrevi ele em 2018, tive a oportunidade de refazer ele depois da pandemia, mas eu falei, não, a mensagem que fica é a mensagem que eu estava vivendo naquele momento, e eu acho que vai ajudar muitas pessoas que estão querendo aí assumir o controle da sua vida. Hoje, eu falaria que o controle a gente não tem, mas a gente tem a gestão daquilo que a gente quer diante da decisão que a gente toma. Mas internamente no livro, é sobre isso que eu falo lá dentro. Tá bom? Adorei, tirei foto Eu... já da ganhadora para a gente ficar fazendo aquela coceirinha lá no grupo, tá, meninas? Uhum. Meninas, vocês estão de parabéns. Sou muito grata, eu faço isso com muito amor, porque eu sei que qualquer comportamento, qualquer dica, qualquer insight que eleve você para se tornar uma pessoa melhor, a gente cumpriu o nosso papel. Eu comentei isso com a Elis hoje, falei, Elis, se a gente salvar uma alma hoje, a gente já cumpriu nossa meta, cumpriu nosso objetivo, que é ajudar essas mulheres a ter mais segurança, a ter mais força, a ter mais autoestima e saber que a gente consegue juntas, né? Não precisa ir sozinha. A gente pode ir juntas porque a gente se fortalece e vamos muito mais longe. Meninas, toda semana não, todo mês o Webconto especial, tá bom? Esse aqui a gente teve um gostinho de quero mais, viu, Elis? Obrigada, lindas! Olha aqui, a Elis sendo... Obrigada. Gente, eu vou aproveitar e divulgar o Instagram da Elis, tá? Elis, qual que é o seu Insta mesmo para as meninas seguirem suas dicas de liderança? @ElisMarquesOficial. Meninas, eu vou colocar aqui, tá? @ElisMarquesOficial. Ó, vocês podem saber se está aprovado, viu? Elis Marques, @ElisMarquesOficial. É oficial como no finalzinho, E tá? como que eu faço com a Márcia? Vocês me passam contato, ela me procura, como que é? Vamos fazer o seguinte, eu vou te passar o endereço, eu vou te passar o WhatsApp dela, ou eu pego o endereço Ótimo. dela com ela, e te Sim. mando o endereço e você encaminha, pode ser? Eu encaminho? Pode Melhor, sim. né? Porque você está no Rio, né, Tá. bem? Eu adoraria ir buscar pessoalmente, mas A eu vou Márcia está deixar onde? pro verão. Eu tô Zona Sul de São Paulo. A Márcia está aqui também. Tá. Em São Ela é de Paulo? São Ah, Paulo legal. também. É bom quando Ah, você isso vir, já aí. vai conhecer todas nós, tá? Isso aí, vou sim. A casa está aberta. Legal. Isso Meninas, um beijo. Eu aí. adorei nosso encontro. Elis, não tem como agradecer, tá? Porque Eu que agradecido agradeço a horas. oportunidade. Com certeza aí deixou marcas positivas aí na nossa vida que a gente vai refletir muito sobre o seu conteúdo. Viu? Obrigada, gratidão pela Obrigada. oportunidade. Eu que agradeço. Um beijo, meninas. Durmam aí com o tique-teco assim, ó, bem a 1000, tá bom? Mas com certeza aí vai ser por uma boa causa para a gente se tornar melhores, tá bom? Um beijo, a Márcia dando risada. A Paula, Beijo. obrigada aí pelo apoio, tá? Ó, depois eu quero ver todo mundo lá no grupo dando depoimento, hein, meninas? Isso Depoimento. aí. Um Isso beijo. aí. Obrigada. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.